Imagine que você está caminhando normalmente pela sua casa quando, de repente, o chão cede sob seus pés. Você não cai, mas quando olha ao redor, não está mais em casa. Você está em um lugar que deveria ser impossível de existir. Corredores infinitos, paredes amareladas, luzes fluorescentes piscando e um cheiro úmido e mofo que penetra em seus pulmões. Você acabou de entrar nos backrooms, uma dimensão paralela que aterrorizou milhões de pessoas ao redor do mundo e se tornou um dos fenômenos mais perturbadores da internet moderna. Mas aqui está o que vai deixar você sem dormir hoje. Evidências sugerem que os backrooms podem ser mais do que apenas uma história fictícia da internet. Relatos de pessoas desaparecidas, experiências inexplicáveis e coincidências impossíveis estão começando a formar um padrão que nem mesmo os pesquisadores conseguem ignorar. O que você está prestes a descobrir vai questionar tudo o que você pensava saber sobre a realidade. Os backrooms não são apenas uma creepypasta comum. Eles representam algo muito mais profundo e perturbador. A manifestação digital de nossos medos mais primitivos sobre isolamento, desorientação e a sensação de estar perdido em um lugar que nunca deveria existir. Desde que surgiram na internet, os backrooms se espalharam como um vírus, infectando a mente de milhões de pessoas e criando uma mitologia tão complexa que alguns começaram a questionar onde termina a ficção e onde começa a realidade. Tudo começou em 2019, quando um usuário anônimo do 4chan postou uma única imagem acompanhada de um texto que mudaria para sempre a forma como vemos espaços vazios. A imagem mostrava um escritório abandonado, com carpete úmido, paredes amareladas e luzes fluorescentes. O texto dizia: "Se você não tiver cuidado e sair da realidade nos lugares errados, você acabará nos backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete úmido, a loucura das luzes amarelas, o ruído máximo das luzes fluorescentes zumbindo e aproximadamente 600 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias divididas aleatoriamente para serem atravessadas." Essa descrição, aparentemente simples, tocou em algo fundamental da psique humana. A ideia de estar perdido em um labirinto infinito, sem saída, sem propósito, apenas existindo em um estado perpétuo de limbo, ressoa com medos ancestrais que carregamos desde que começamos a explorar cavernas e florestas escuras. Você já parou para pensar por que certas imagens nos causam um desconforto inexplicável? Escadas que não levam a lugar nenhum, corredores que se estendem além do que nossos olhos podem ver, salas vazias com uma iluminação estranha. Os psicólogos chamam isso de liminal space, espaços de transição que existem entre um lugar e outro, entre um estado e outro. Os backrooms são a perfeita manifestação desse conceito, um lugar que existe permanentemente no limbo, sem nunca ser verdadeiramente um destino. Mas o que realmente fez os backrooms explodirem na internet foi a forma como a comunidade online começou a expandir essa mitologia. Diferentes níveis foram criados, cada um com suas próprias regras, perigos e entidades. O nível 0, que é o escritório amarelo original, seria apenas o começo. Existem centenas de níveis catalogados, desde piscinas infinitas até hospitais abandonados, cada um mais perturbador que o anterior. A genialidade dos backrooms está na sua simplicidade aterrorizante. Não há monstros óbvios, não há gore explícito, não há jumpscares baratos. O terror vem da própria existência do lugar. A monotonia infinita, o isolamento absoluto. A sensação de estar perdido para sempre em um lugar que viola todas as leis da física e da lógica. Pare um segundo e pense. O que você faria se de repente se encontrasse em um lugar assim? Sem telefone, sem GPS, sem qualquer ponto de referência. Apenas você e quilômetros infinitos de corredores idênticos. Essa é a verdadeira genialidade dos backrooms. Eles atacam nossa necessidade básica de orientação e propósito. O fenômeno se espalhou rapidamente pelas redes sociais. YouTubers começaram a criar found footage dos backrooms, simulando explorações nesses espaços impossíveis. TikTokers começaram a postar vídeos de lugares que pareciam com os backrooms, criando uma estética visual reconhecível instantaneamente. Jogos foram desenvolvidos, permitindo que as pessoas explorassem virtualmente esses espaços. Mas aqui
é onde as coisas começam a ficar estranhas. Relatos começaram a aparecer de pessoas que afirmavam ter realmente caído nos backrooms. Não em sonhos, não em jogos, mas na vida real. Pessoas que desapareceram por horas ou dias para retornar com memórias fragmentadas de corredores infinitos e luzes fluorescentes. Um dos casos mais documentados é o de Sarah Chen, uma estudante de arquitetura da Universidade de Berkeley. Em março de 2021, Sarah estava trabalhando tarde em seu projeto no laboratório de design, quando, segundo ela, tropecei em algo que não estava lá. Ela desapareceu por 18 horas. Quando foi encontrada, estava sentada em um corredor do prédio vizinho, em estado de choque, murmurando sobre paredes amarelas e o zumbido das luzes. O que torna o caso de Sarah particularmente perturbador é que as câmeras de segurança do campus não mostram ela saindo do laboratório. Ela simplesmente desaparece das imagens por 18 horas para reaparecer no corredor onde foi encontrada. Quando questionada sobre o que aconteceu, Sarah só conseguia dizer que estava andando pelos corredores, tentando encontrar a saída, mas todos os corredores eram iguais. Casos similares começaram a ser reportados ao redor do mundo. Pessoas desaparecendo por períodos curtos para retornar com descrições eerily similares de espaços que correspondiam exatamente aos backrooms descritos na internet. Coincidência? Sugestão? Ou algo mais sinistro? Dr. Marcus Webb, psicólogo especializado em experiências anômalas, estudou mais de 200 casos de pessoas que afirmam ter visitado os backrooms. Segundo ele, há padrões consistentes demais para serem apenas coincidência ou sugestão. As descrições são específicas demais, os detalhes são consistentes demais, e a natureza traumática das experiências é muito real. Você consegue imaginar o que seria acordar em um lugar assim? Sem saber como chegou lá, sem saber como sair, apenas sabendo que precisa continuar andando porque parar significa aceitar que você pode estar perdido para sempre? O aspecto mais perturbador dos backrooms não são as entidades que supostamente habitam os níveis mais profundos. Não são os perigos físicos ou as armadilhas. É o aspecto psicológico, a sensação de estar eternamente perdido, de que cada passo pode te levar mais fundo no labirinto, de que você pode andar por dias e sempre voltar ao mesmo lugar. A comunidade online criou um sistema complexo de classificação para os diferentes níveis dos backrooms. O nível 0 é relativamente seguro, apenas os corredores amarelos infinitos. Mas conforme você desce pelos níveis, as coisas ficam progressivamente mais perigosas. O nível 1 apresenta armazéns industriais com o som constante de maquinário. O nível 2 são túneis de manutenção com vapores tóxicos, e assim por diante, cada nível mais hostil que o anterior. Mas talvez o aspecto mais fascinante dos backrooms seja como eles refletem ansiedades modernas muito reais. Vivemos em uma época de espaços urbanos cada vez mais homogeneizados. Shopping centers, escritórios corporativos, aeroportos, todos construídos com a mesma arquitetura genérica e sem personalidade. Os backrooms são a extensão lógica e aterrorizante dessa tendência. Um espaço completamente desprovido de identidade, propósito ou humanidade. Comenta aí embaixo. Você já se sentiu perdido em um lugar familiar? Já teve aquela sensação estranha de que um corredor parecia se estender mais do que deveria? Essas experiências são mais comuns do que você imagina e talvez sejam pistas de algo maior. Arquitetos e designers urbanos começaram a estudar os backrooms como um exemplo extremo de má arquitetura. Espaços que são funcionais em teoria, mas psicologicamente hostis na prática. A repetição infinita, a falta de pontos de referência, a iluminação artificial constante, todos esses elementos existem em muitos espaços públicos modernos, apenas em menor escala. O fenômeno dos backrooms também revelou algo interessante sobre como criamos e compartilhamos mitologias modernas. Diferentemente das lendas urbanas tradicionais, que se espalhavam lentamente através do boca a boca, os backrooms se espalharam instantaneamente através da internet, evoluindo em tempo real através da colaboração de milhares de pessoas. Cada pessoa que contribui para a mitologia dos backrooms está, de certa forma, mapeando um território do medo coletivo. Cada novo nível descrito, cada nova entidade catalogada,
Cada nova regra estabelecida é uma tentativa de dar forma e estrutura ao terror do desconhecido. A evolução dos backrooms na internet também mostra como o terror moderno mudou. Não precisamos mais de monstros físicos ou ameaças tangíveis. O terror pode vir da própria estrutura da realidade. A possibilidade de que as regras que governam nossa existência possam simplesmente falhar. Se você chegou até aqui, deixa um like para mostrar que está acompanhando essa investigação. Porque o que vem a seguir vai te fazer questionar se os backrooms são realmente apenas uma história da internet. Um dos aspectos mais perturbadores dos relatos reais sobre os backrooms é a consistência temporal. Pessoas que afirmam ter passado dias ou semanas nos backrooms frequentemente descobrem que apenas algumas horas se passaram no mundo real. Isso sugere que, se os backrooms existem, eles operam sob leis físicas completamente diferentes das nossas. Dr. Helena Vasquez, física teórica especializada em dimensões paralelas, oferece uma explicação científica intrigante. Se assumirmos que os backrooms são algum tipo de bolsão dimensional, é teoricamente possível que o tempo flua diferentemente lá. Espaços curvados podem criar dilatação temporal, fazendo com que experiências que parecem durar dias sejam comprimidas em horas na nossa realidade. Mas talvez a teoria mais perturbadora sobre os backrooms venha de pesquisadores da consciência. Alguns sugerem que os backrooms não são um lugar físico, mas sim uma dimensão da consciência coletiva. Um espaço mental compartilhado onde nossos medos mais profundos tomam forma física. A ideia não é tão absurda quanto parece. Sabemos que a mente humana é capaz de criar experiências perceptuais extremamente vívidas. Pessoas em estados de privação sensorial frequentemente relatam ver espaços que não existem fisicamente. E se os backrooms fossem uma manifestação extrema desse fenômeno, amplificada pela conectividade global da internet? Essa teoria explicaria muitas das características estranhas dos backrooms. Por que eles parecem infinitos? Por que violam leis físicas básicas? Por que diferentes pessoas reportam experiências similares, mas não idênticas? Eles seriam uma construção psíquica coletiva, alimentada e sustentada pela crença e medo compartilhados. Que teoria faz mais sentido para você? A física dimensional ou a consciência coletiva? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de terminar. Um dos documentos mais fascinantes sobre os backrooms é o chamado Survival Guide, um manual de sobrevivência criado colaborativamente pela comunidade online. O guia lista regras específicas para cada nível, onde encontrar comida e água, como evitar as entidades, como reconhecer saídas seguras. O nível de detalhe é impressionante e perturbador. O que torna esse guia particularmente interessante é que ele foi criado por pessoas que, teoricamente, nunca estiveram nos backrooms. Como eles sabem que água de torneiras enferrujadas no nível 1 é potável? Como sabem que certas luzes piscantes no nível 2 indicam perigo? De onde vem esse conhecimento específico? Alguns pesquisadores sugerem que o guia pode ter sido informado por visitantes reais dos backrooms, pessoas que realmente tiveram essas experiências e contribuíram anonimamente para o conhecimento coletivo. Outros argumentam que é simplesmente o resultado de imaginação coletiva e world building colaborativo. Mas há uma terceira possibilidade, mais perturbadora. E se o ato de criar e compartilhar esse conhecimento estivesse, de alguma forma, tornando os backrooms mais reais? E se nossa crença coletiva estivesse literalmente dando forma a essa dimensão alternativa? Essa ideia ecoa antigas tradições ocultistas que sugerem que a realidade pode ser moldada pela vontade e crença coletiva. Os backrooms seriam, nesse caso, uma forma moderna de egregore, uma entidade criada pela consciência coletiva que eventualmente ganha existência independente. Pausa um segundo. Você consegue imaginar como seria descobrir que um lugar que você pensava ser ficção está, na verdade, se tornando real através da crença de milhões de pessoas? É exatamente isso que alguns pesquisadores estão começando a suspeitar. O fenômeno dos backrooms também levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade. Se milhões de pessoas podem descrição um lugar com detalhes consistentes, mesmo que nunca tenham estado lá fisicamente, o que isso diz sobre a natureza da experiência e da percepção? Filósofos como David Chalmers
argumentam que a consciência pode ter aspectos que transcendem o físico. Os backrooms podem ser uma evidência disso. Um espaço que existe primariamente na consciência, mas que pode ocasionalmente intersectar com a realidade física. Essa intersecção explicaria os casos de pessoas que caem nos backrooms. Elas não estariam viajando fisicamente para outro lugar, mas sim acessando um espaço de consciência compartilhada que se manifesta como experiência física. A neurociência oferece algumas pistas sobre como isso poderia funcionar. Sabemos que o cérebro constrói nossa percepção da realidade através de processos complexos de interpretação sensorial. Alterações nesse processo, através de trauma, estresse ou estados alterados de consciência, podem resultar em experiências perceptuais que parecem completamente reais. Mas isso não explica por que essas experiências são consistentes entre diferentes pessoas, a menos que exista algum tipo de campo de informação coletiva que nossos cérebros possam acessar sob certas condições. Se você está curtindo essa investigação, compartilha com aquele amigo que adora mistérios. Porque o que vem a seguir vai conectar os backrooms com outros fenômenos paranormais de forma que você nunca imaginou. Uma das conexões mais intrigantes é entre os backrooms e relatos de missing time, experiências onde pessoas perdem tempo sem explicação. Abduzidos por OVNIs frequentemente reportam experiências similares, encontrar-se em espaços estranhos, impossíveis, por períodos que não correspondem ao tempo real. Pesquisadores de fenômenos anômalos notaram que muitos relatos de visitas aos backrooms compartilham características com experiências de abdução, perda de tempo, desorientação espacial, dificuldade em formar memórias claras do evento e uma sensação persistente de que algo importante aconteceu. Isso sugere que os backrooms podem ser parte de um fenômeno maior, uma categoria de experiências anômalas onde as pessoas acessam espaços ou dimensões que existem fora da nossa realidade normal. O Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard que estudou experiências de abdução, argumentava que esses eventos podem representar encontros com aspectos da realidade que nossa ciência atual não pode explicar. Os backrooms podem ser outro exemplo desse fenômeno, mas há também uma explicação mais sombria. Alguns pesquisadores sugerem que os backrooms podem ser uma forma de quarentena dimensional, um espaço onde consciências são isoladas quando começam a perceber aspectos da realidade que deveriam permanecer ocultos. Essa teoria explicaria por que as pessoas caem nos backrooms. Elas não estão sendo punidas ou atacadas, mas sim removidas temporariamente da realidade principal para proteger a estabilidade da matriz consensual que define nossa percepção coletiva da realidade. Comenta aí. Você acredita que nossa realidade é mais frágil do que imaginamos? Que existem coisas que não devemos ver ou saber? Essa é uma das questões mais profundas levantadas pelo fenômeno dos backrooms. A evolução dos backrooms na internet também revelou algo interessante sobre como lidamos com o medo do desconhecido. Ao criar regras, mapas e guias de sobrevivência, estamos tentando domesticar o terror, torná-lo compreensível e, portanto, controlável. Mas os backrooms resistem a essa domesticação. Quanto mais tentamos mapear e compreender, mais complexos e vastos eles se tornam. Novos níveis são descobertos constantemente, novas entidades são catalogadas, novas regras são estabelecidas. É como se o próprio ato de tentar compreender os backrooms os fizesse crescer e se expandir. Isso espelha uma verdade mais profunda sobre a natureza do medo e do desconhecido. Quanto mais tentamos iluminar as trevas, mais trevas descobrimos. Quanto mais tentamos mapear o território do terror, mais vasto esse território se revela. Os backrooms se tornaram um espelho escuro da condição humana moderna. Eles refletem nossos medos sobre isolamento, alienação e a possibilidade de que nossa realidade seja menos estável do que gostaríamos de acreditar. Eles também refletem nossa fascinação com o proibido e o impossível. A internet nos deu acesso a informações sobre qualquer tópico, mas os backrooms representam algo que permanece fundamentalmente misterioso e inacessível. Antes de continuar, me diz: você consegue pensar em algum lugar na sua vida que te deu uma sensação similar aos backrooms? Um corredor que parecia se estender além do que deveria? Uma sala que parecia errada de alguma forma? Deixe a sua experiência nos comentários. Uma das teorias mais perturbadoras sobre os backrooms
é que eles podem ser uma forma de memória dimensional, um registro físico de todos os espaços que já existiram ou que poderiam existir. Nessa teoria, os backrooms seriam como um arquivo cósmico, preservando ecos de arquiteturas perdidas ou nunca construídas. Isso explicaria por que os backrooms parecem familiares, mesmo sendo impossíveis. Eles são compostos de elementos arquitetônicos que reconhecemos, corredores, salas, escadas, mas combinados de formas que violam nossa compreensão do espaço. Arquitetos que estudaram os backrooms notaram que eles seguem certas lógicas de design, mesmo sendo impossíveis. Há uma coerência interna nas descrições, como se fossem projetados por alguma inteligência, mesmo que essa inteligência opere sob regras diferentes das nossas. O aspecto mais aterrorizante dessa teoria é a implicação de que os backrooms podem estar crescendo constantemente, incorporando novos espaços conforme eles são destruídos ou abandonados em nossa realidade. Cada prédio demolido, cada corredor esquecido, pode estar sendo arquivado nos backrooms. Pesquisadores paranormais há muito tempo especulam sobre a existência de registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica que contém informações sobre tudo que já aconteceu ou acontecerá. Os backrooms podem ser uma manifestação física desse conceito, focada especificamente em espaços arquitetônicos. Mas talvez a pergunta mais importante sobre os backrooms não seja se eles são reais, mas por que eles capturam nossa imaginação de forma tão poderosa. O que eles representam sobre nossos medos e ansiedades mais profundos? Quem aqui já sentiu que estava perdido em um lugar familiar? Já teve aquela sensação estranha de que um espaço conhecido de repente parecia diferente, ameaçador? Conta sua experiência nos comentários. A resposta pode estar na forma como os backrooms representam a perda de controle e orientação. Em uma época onde temos GPS em nossos telefones e mapas detalhados de praticamente qualquer lugar da Terra, a ideia de estar verdadeiramente perdido se tornou quase inconcebível. Os backrooms representam a antítese absoluta disso. Um espaço onde toda a tecnologia falha, onde não há mapas, onde a própria noção de lugar perde significado. Eles também representam a alienação da vida moderna. Muitos de nós passamos nossas vidas em espaços genéricos, escritórios, shopping centers, aeroportos, hotéis, que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Os backrooms levam essa genericidade ao extremo lógico, um espaço que é simultaneamente familiar e completamente estranho. O fenômeno dos backrooms também revela como a internet mudou a forma como criamos e compartilhamos narrativas. Diferentemente das lendas urbanas tradicionais, que evoluíam lentamente através de gerações, os backrooms evoluíram em tempo real, com contribuições de milhares de pessoas ao redor do mundo. Essa evolução colaborativa criou algo único, uma mitologia que é simultaneamente coletiva e pessoal, universal e específica. Cada pessoa que contribui para a lore dos backrooms está projetando seus próprios medos e ansiedades no espaço coletivo. A última pergunta que precisamos fazer sobre os backrooms é: eles são um sintoma ou uma causa? São uma manifestação de medos pré-existentes sobre isolamento e alienação, ou estão ativamente criando novos medos na consciência coletiva? A resposta pode ser ambas. Os backrooms podem ter começado como uma manifestação de ansiedades modernas, mas sua propagação viral pode estar criando novos tipos de medo e paranoia. Pessoas que nunca ouviram falar dos backrooms antes podem começar a notar espaços liminais em suas vidas cotidianas, espaços que antes pareciam normais, mas agora parecem vagamente ameaçadores. O poder dos backrooms está em sua simplicidade e universalidade. Todos nós já estivemos em espaços que nos fizeram sentir desconfortáveis sem motivo aparente. Os backrooms dão um nome e uma forma a esse desconforto, transformando uma sensação vaga em um terror específico. Eles também tocam em medos fundamentais sobre a natureza da realidade. E se as regras que governam nossa existência não fossem tão sólidas quanto pensamos? E se fosse possível cair da realidade, literalmente? Essas são questões que ecoam através de tradições filosóficas e religiosas, mas os backrooms as apresentam de forma visceral e contemporânea.
A investigação dos backrooms também revela algo sobre a natureza da crença e da realidade. Milhões de pessoas ao redor do mundo agora conhecem os backrooms. Sabem suas regras, reconhecem sua estética, compreendem suas ameaças. Em que ponto esse conhecimento coletivo se torna uma forma de realidade? Filósofos e sociólogos argumentam que a realidade é, em grande parte, uma construção social. Aquilo que aceitamos coletivamente como real se torna real em termos de suas consequências e efeitos. Os backrooms podem estar no processo de se tornar reais através da crença e atenção coletiva. Essa possibilidade é simultaneamente fascinante e aterrorizante. Sugere que temos um poder muito maior sobre a realidade do que imaginamos, mas também uma responsabilidade muito maior. Se nossos medos coletivos podem literalmente dar forma à realidade, então precisamos ser muito cuidadosos com o que escolhemos temer. Os backrooms representam um ponto de inflexão na evolução da cultura digital. Eles mostram como a internet pode ser usada não apenas para compartilhar informações, mas para criar experiências compartilhadas que transcendem o individual e se tornam parte da consciência coletiva. Eles também mostram como o terror moderno evoluiu. Não precisamos mais de monstros tradicionais ou ameaças físicas óbvias. O terror pode vir da própria estrutura da realidade, da possibilidade de que as coisas que damos como certas possam simplesmente falhar. O fenômeno dos backrooms continua a evoluir. Novos níveis são descobertos regularmente, novas teorias são propostas, novos relatos de experiências reais continuam a aparecer. É como se tivéssemos aberto uma porta para algo que sempre esteve lá, esperando ser descoberto. A verdade sobre os backrooms pode ser impossível de determinar definitivamente. Talvez essa seja justamente a questão. Eles existem no espaço entre a realidade e a ficção, entre o possível e o impossível, entre o conhecido e o desconhecido. O que sabemos com certeza é que os backrooms tocaram em algo fundamental sobre a condição humana. Eles articularam medos que muitos de nós carregamos, mas nunca conseguimos expressar. Eles deram forma a ansiedades que são distintivamente modernas, mas que ecoam terrores ancestrais. Independentemente de os backrooms serem reais no sentido físico, eles são absolutamente reais em termos de seu impacto cultural e psicológico. Eles mudaram a forma como muitas pessoas veem espaços liminais, como interpretam experiências de desorientação, como pensam sobre a natureza da realidade. Talvez a pergunta mais importante não seja se os backrooms existem, mas o que sua existência na nossa consciência coletiva diz sobre nós. Eles são um espelho escuro da nossa época, refletindo nossos medos sobre isolamento, alienação e a fragilidade da realidade consensual. Eles também são uma demonstração do poder da imaginação coletiva. Mostram como uma única imagem, uma única ideia, pode crescer e se espalhar até se tornar uma parte permanente da cultura global. Os backrooms nos ensinam que a linha entre ficção e realidade pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Eles nos mostram que nossos medos coletivos têm poder. O poder de criar, de transformar, de dar forma à própria realidade. No final, os backrooms são um lembrete de que ainda há mistérios no mundo. Ainda há coisas que não compreendemos completamente. Em uma época onde sentimos que tudo foi mapeado e catalogado, eles representam o desconhecido persistente, o mistério que resiste à explicação. Eles também são um lembrete de que somos mais conectados do que imaginamos. O fato de que milhões de pessoas ao redor do mundo podem compartilhar uma visão tão específica de um espaço impossível sugere que existe algo mais profundo conectando nossa consciência coletiva. A investigação dos backrooms continua, alimentada pela curiosidade humana e pela necessidade de compreender o incompreensível. Cada novo relato, cada nova teoria, cada nova descoberta adiciona mais camadas ao mistério. E talvez seja exatamente assim que deveria ser. Talvez os backrooms sejam mais poderosos como mistério do que seriam como realidade completamente compreendida. Talvez seu valor esteja justamente em sua capacidade de nos fazer questionar, de nos fazer imaginar, de nos fazer confrontar nossos medos mais profundos sobre a natureza da existência. Os backrooms
nos convidam a considerar possibilidades que nossa ciência atual não pode explicar. Eles nos desafiam a expandir nossa compreensão da realidade, a considerar que talvez existam dimensões da existência que ainda não descobrimos. Eles também nos lembram que, no final, somos todos exploradores navegando por territórios desconhecidos. A vida é, em muitos aspectos, como estar nos backrooms, tentando encontrar nosso caminho através de espaços que nem sempre fazem sentido, procurando por saídas que podem não existir, tentando manter nossa sanidade em face do absurdo e da incompreensão que permeia nossa existência. Mas há algo ainda mais profundo nos backrooms que não podemos ignorar. Eles representam uma transformação fundamental na nossa relação com o espaço e o tempo. Vivemos em uma era onde a realidade virtual, a realidade aumentada e os mundos digitais estão se tornando cada vez mais sofisticados. Os backrooms podem ser um precursor de algo maior, uma evolução da consciência humana para incluir dimensões de experiência que transcendem o físico. Comenta aí se você já teve algum sonho lúcido ou experiência fora do corpo, porque essas experiências podem estar mais conectadas aos backrooms do que imaginamos. Muitos relatos de visitas aos backrooms compartilham características com experiências de projeção astral ou sonhos lúcidos extremamente vívidos. Dr. Robert Monroe, pioneiro na pesquisa sobre experiências fora do corpo, documentou milhares de casos de pessoas que visitaram zonas de foco, dimensões alternativas da consciência que existem paralelas à nossa realidade física. Suas descrições dessas zonas são surpreendentemente similares aos diferentes níveis dos backrooms: espaços infinitos, arquiteturas impossíveis e uma sensação de estar fora das leis físicas normais. A conexão se torna ainda mais intrigante quando consideramos que Monroe descobriu que essas zonas de foco podiam ser acessadas por múltiplas pessoas simultaneamente. Grupos de exploradores astrais reportaram encontrar uns aos outros nessas dimensões, compartilhando experiências que eram verificáveis quando retornavam ao estado normal de consciência. Isso nos leva a uma possibilidade fascinante. E se os backrooms fossem uma dessas zonas de foco, uma dimensão da consciência que se tornou acessível para um número crescente de pessoas devido à nossa crescente conectividade global e exposição coletiva ao conceito? A neurociência moderna está começando a entender que o cérebro humano é muito mais plástico e capaz do que imaginávamos. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que nossas experiências podem literalmente reformar nossa estrutura cerebral. Se milhões de pessoas estão constantemente expostas às imagens e conceitos dos backrooms, é possível que isso esteja criando novos caminhos neurais que facilitam o acesso a essas experiências. Dr. Eben Alexander, neurocirurgião que teve uma experiência de quase morte detalhadamente documentada, argumenta que a consciência pode existir independentemente do cérebro físico. Se isso for verdade, então os backrooms podem ser um espaço onde a consciência pode operar livre das limitações físicas normais. Essa possibilidade é simultaneamente empolgante e aterrorizante. Empolgante porque sugere que existem dimensões da experiência humana que ainda não exploramos completamente. Aterrorizante porque sugere que nossa compreensão da realidade pode estar fundamentalmente incompleta. Pausa um segundo e pensa: se descobríssemos que os backrooms são reais, como isso mudaria a nossa compreensão de tudo? Da física, da consciência, da própria natureza da existência? É uma pergunta que pode manter você acordado à noite. Uma das características mais perturbadoras dos backrooms é como eles subvertem nossa compreensão básica de espaço e tempo. Nas descrições tradicionais, é possível andar por horas e sempre retornar ao mesmo lugar. Corredores que levam para frente também levam para trás. Salas que deveriam estar conectadas logicamente estão separadas por vastas distâncias. Essa geometria impossível não é apenas ficção científica. Físicos teóricos há muito tempo especulam sobre a existência de espaços com propriedades topológicas estranhas. Espaços onde as regras normais da geometria euclidiana não se aplicam. Os backrooms podem ser uma representação popularizada desses conceitos matemáticos avançados. O que é particularmente interessante é como os backrooms parecem seguir certas regras consistentes, mesmo sendo impossíveis. Há uma lógica interna na sua impossibilidade. Isso sugere que, se existem,
podem ser governados por leis físicas que simplesmente não compreendemos ainda. A teoria das cordas, por exemplo, postula a existência de dimensões adicionais além das 3 espaciais e uma temporal que experienciamos normalmente. Essas dimensões extras poderiam, teoricamente, conter espaços com propriedades que parecem impossíveis do nosso ponto de vista tridimensional. Você consegue imaginar como seria perceber uma dimensão extra? Para nós, seria como tentar explicar profundidade para um ser bidimensional. Os backrooms podem ser nosso primeiro vislumbre de como seria experimentar essas dimensões adicionais. Outra teoria fascinante vem da computação quântica. Alguns pesquisadores sugerem que a realidade pode ser fundamentalmente informacional, que tudo o que existe são padrões de informação processados por algum tipo de computador cósmico. Nesse modelo, os backrooms poderiam ser glitches no sistema, espaços onde o processamento da realidade falha ou opera sob parâmetros diferentes. Essa teoria explicaria muitas das características estranhas dos backrooms: a repetição infinita, loops no código, a geometria impossível, erros no rendering e a dificuldade em encontrar saídas, falta de exit conditions programadas. Se você está gostando dessa investigação, deixa um like para ajudar o canal a crescer. Porque o que vem a seguir vai conectar os backrooms com descobertas científicas recentes que vão te deixar questionando tudo o que você pensava saber sobre a realidade. Recentemente, físicos do CERN fizeram uma descoberta intrigante. Eles encontraram evidências de que partículas subatômicas podem ocasionalmente sair da nossa realidade por períodos extremamente curtos antes de retornar. Essas partículas parecem desaparecer completamente dos nossos instrumentos de medição, como se tivessem entrado em uma dimensão paralela. Embora os períodos sejam microscópicos, frações de segundo menores do que podemos medir diretamente, o princípio é o mesmo descrito nos relatos dos backrooms: objetos, ou pessoas, saindo temporariamente da nossa realidade antes de retornar. Dr. Lisa Randall, física teórica de Harvard, propôs que nosso universo pode ser uma brana, uma membrana tridimensional flutuando em um espaço de dimensões superiores. Ocasionalmente, essa brana pode desenvolver dobras ou bolsões onde as leis físicas normais não se aplicam. Os backrooms poderiam ser um desses bolsões, um espaço onde nossa realidade se dobra sobre si mesma. A matemática por trás dessa teoria é complexa, mas o conceito básico é simples. Imagine um tecido, nossa realidade, que desenvolve uma dobra. Na área da dobra, as propriedades do tecido são diferentes. Pessoas que caem nessa dobra experimentariam um espaço que segue regras diferentes das que conhecemos. Essa teoria também explicaria por que os backrooms parecem familiares, mas impossíveis. Eles seriam construídos a partir dos moldes da nossa realidade, mas distorcidos pelas propriedades estranhas do espaço dobrado. Comenta aí. Você acredita que a ciência eventualmente vai conseguir explicar fenômenos como os backrooms? Ou existem algumas coisas que estão além da compreensão humana? Essa é uma das questões mais profundas da filosofia da ciência. O aspecto mais perturbador dos backrooms não é sua existência física, mas sim seu impacto psicológico. Pessoas que afirmam ter visitado os backrooms frequentemente relatam mudanças duradouras em sua percepção da realidade. Elas descrevem uma sensação persistente de que o mundo normal é de alguma forma menos sólido do que antes. Dr. Sarah Chen, a estudante de Berkeley que mencionamos anteriormente, nunca se recuperou completamente de sua experiência. 2 anos depois, ela ainda evita corredores longos e tem ataques de pânico em espaços com iluminação fluorescente. Mais perturbador ainda, ela desenvolveu uma habilidade aparentemente paranormal de sentir quando está em espaços que ela descreve como instáveis. É como se eu pudesse sentir quando um lugar está solto da realidade, ela explica. Alguns espaços parecem mais ancorados que outros, e os espaços soltos, eles me fazem querer sair imediatamente. Essa habilidade não é única para Sarah. Muitas pessoas que relatam experiências nos backrooms desenvolvem uma sensibilidade aumentada para o que os pesquisadores paranormais chamam de anomalias espaciais. Elas podem identificar lugares onde a geometria parece errada, de formas que não conseguem explicar logicamente.
Isso sugere que a experiência dos backrooms pode ser transformativa em um nível fundamental, alterando a forma como o cérebro processa informações espaciais. Se isso for verdade, então os backrooms não são apenas um lugar que você visita, são uma experiência que te muda permanentemente. A possibilidade é simultaneamente fascinante e aterrorizante. Fascinante porque sugere que a consciência humana é mais plástica do que imaginamos. Aterrorizante porque sugere que existem experiências que podem nos alterar de formas que não podemos desfazer. Pesquisadores de trauma começaram a notar padrões interessantes entre pessoas que relatam experiências nos backrooms. Muitas delas desenvolvem uma forma específica de PTSD que não se encaixa nos modelos tradicionais. Em vez de ser causado por uma ameaça física específica, parece ser causado pela exposição a uma realidade fundamentalmente instável. O Dr. James Morrison, especialista em trauma psicológico, chama isso de síndrome de realidade fragmentada. Os sintomas incluem hipervigilância em espaços liminais, ataques de pânico em ambientes com geometria repetitiva e uma sensação persistente de que algo está errado com o espaço ao redor. É como se essas pessoas tivessem visto por trás da cortina da realidade, explica Morrison. E uma vez que você vê que a cortina existe, você nunca mais consegue parar de procurar por evidências de que ela pode se mover. Essa síndrome levanta questões profundas sobre a natureza da sanidade mental. Se nossa saúde psicológica depende de uma crença na estabilidade da realidade, o que acontece quando essa crença é abalada fundamentalmente? Quem aqui já teve momentos onde questionou se a realidade era realmente sólida? Onde sentiu que alguma coisa estava fundamentalmente errada com o mundo ao seu redor? Essas experiências podem ser mais comuns do que imaginamos. A filosofia há muito tempo debate a natureza da realidade. Platão argumentava que vivemos em uma caverna de sombras, vendo apenas reflexos da verdadeira realidade. Descartes questionava se podíamos ter certeza de que qualquer coisa era real. Kant sugeriu que nunca podemos conhecer a realidade diretamente, apenas nossas percepções dela. Os backrooms podem ser uma manifestação moderna dessas questões filosóficas antigas. Eles nos forçam a confrontar a possibilidade de que nossa percepção da realidade pode ser fundamentalmente limitada ou incorreta. Isso não é apenas filosofia abstrata, tem implicações práticas profundas. Se a realidade é menos estável do que pensamos, isso muda tudo. Desde como construímos nossas casas, até como criamos nossas leis, desde como educamos nossas crianças, até como tratamos doenças mentais. A crescente popularidade dos backrooms também pode ser vista como um sintoma de ansiedades mais amplas sobre a natureza da realidade na era digital. Vivemos em uma época onde a realidade virtual está se tornando indistinguível da realidade física, onde inteligência artificial está criando imagens e textos que são impossíveis de distinguir dos criados por humanos. Os backrooms podem ser uma expressão coletiva do medo de que estamos perdendo nossa capacidade de distinguir entre o real e o artificial, entre o genuíno e o simulado. Antes de continuar, me diz: você consegue sempre distinguir entre o que é real e o que é virtual? Entre o que é genuíno e o que é artificialmente criado? Essa distinção está se tornando cada vez mais difícil. A evolução tecnológica está criando possibilidades que antes eram pura ficção científica. Realidade virtual tão convincente que pode enganar todos os nossos sentidos. Inteligência artificial que pode criar mundos inteiros que são indistinguíveis dos reais. Simulações que podem modelar cada aspecto da experiência humana. Nesse contexto, os backrooms podem ser proféticos. Eles podem estar nos preparando para um futuro onde a linha entre o real e o simulado é completamente borrada, onde podemos literalmente cair de uma realidade para outra sem perceber. Essa possibilidade levanta questões éticas profundas. Se criarmos simulações tão convincentes que as pessoas podem ficar presas nelas, quem é responsável por tirá-las? Se alguém prefere viver em uma simulação, temos o direito de forçá-la a retornar à realidade? Os backrooms podem ser uma metáfora para essas questões futuras. Eles representam o medo de ficar preso em um mundo que parece real, mas que opera sob regras diferentes das que conhecemos.
a resposta tecnológica aos backrooms tem sido fascinante. Desenvolvedores de jogos criaram simulações incrivelmente detalhadas dos diferentes níveis. Arquitetos começaram a projetar espaços intencionalmente liminais para fins artísticos. Realidade virtual está sendo usada para permitir que pessoas explorem os backrooms de forma segura. Essa tecnologização dos backrooms está criando um loop de feedback interessante. Quanto mais realistas as simulações se tornam, mais pessoas relatam experiências que são difíceis de distinguir da visita real aos backrooms. Isso levanta uma questão fundamental. Se uma simulação é indistinguível da realidade, qual é a diferença prática entre elas? Se você tem uma experiência completa e transformativa nos backrooms virtuais, essa experiência é menos válida do que uma experiência nos backrooms reais? A filosofia da mente sugere que nossa consciência é fundamentalmente baseada em padrões de informação. Se isso for verdade, então a origem dessa informação, se ela vem de uma realidade física ou de uma simulação, pode ser irrelevante para a experiência consciente. Se você está curtindo essa exploração filosófica, compartilha com alguém que gosta de questionar a realidade. Porque estamos entrando em território que vai fazer você repensar tudo o que você pensava saber sobre a natureza da existência. A intersecção entre os backrooms e a tecnologia também está criando novas formas de arte e expressão. Artistas estão criando instalações físicas que reproduzem a estética dos backrooms. Músicos estão compondo trilhas sonoras que capturam o ambiente acústico dos diferentes níveis. Escritores estão explorando as implicações filosóficas através de ficção especulativa. Essa explosão criativa sugere que os backrooms tocaram em algo profundo na psique humana. Eles se tornaram uma linguagem compartilhada para expressar ansiedade sobre isolamento, desorientação e a natureza da realidade. O aspecto mais interessante dessa evolução artística é como ela está mudando nossa percepção de espaços reais. Muitas pessoas relatam que depois de se familiarizarem com a estética dos backrooms, começaram a notar qualidades de backrooms em espaços mundanos. Corredores de hospital que antes pareciam neutros, agora parecem vagamente ameaçadores. Escritórios vazios que antes eram apenas vazios, agora evocam uma sensação de isolamento existencial. Subsalos que antes eram apenas funcionais, agora parecem portas para outras dimensões. Essa mudança perceptual é um exemplo poderoso de como a cultura pode literalmente alterar nossa percepção da realidade. Os backrooms não apenas descrevem um espaço, eles criaram uma nova categoria de percepção espacial. Psicólogos Gestalt há muito tempo sabem que nossa percepção é ativa e construtiva. Nós não apenas recebemos informações sensoriais passivamente, nós as interpretamos e organizamos baseado em nossas experiências e expectativas. Os backrooms podem ter introduzido uma nova categoria interpretativa em nossa consciência coletiva. Comenta aí se você já notou essa mudança na sua própria percepção. Depois de conhecer os backrooms, você começou a ver certas qualidades em espaços que antes pareciam normais? Essa experiência é mais comum do que você imagina. A influência dos backrooms também pode ser vista na arquitetura e design contemporâneos. Alguns arquitetos estão começando a considerar explicitamente como evitar criar espaços que tenham qualidades de backrooms. Outros estão explorando como essas qualidades podem ser usadas intencionalmente para criar experiências específicas. O conceito de liminal space, espaços de transição que existem entre um lugar e outro, se tornou um tópico sério de estudo em design ambiental. Arquitetos estão aprendendo como criar espaços de transição que sejam funcionais sem serem psicologicamente perturbadores. Essa aplicação prática dos conceitos dos backrooms mostra como eles transcenderam sua origem como creepypasta. Eles se tornaram uma ferramenta conceitual genuína para entender e melhorar nossa relação com o espaço construído. A evolução dos backrooms também reflete mudanças mais amplas na forma como criamos e consumimos narrativas. Diferentemente das histórias tradicionais que têm um começo, meio e fim claros, os backrooms são uma narrativa em constante evolução, sem um autor central ou conclusão definitiva. Essa forma de narrativa colaborativa e em evolução pode ser representativa de como as histórias serão contadas no futuro.
Em vez de narrativas lineares criadas por indivíduos, podemos ver mais histórias que são criadas coletivamente e que evoluem organicamente ao longo do tempo. Os backrooms também demonstram como a internet pode ser usada para criar experiências compartilhadas que transcendem as limitações geográficas e temporais. Pessoas ao redor do mundo estão contribuindo para a mesma narrativa, criando uma mitologia global em tempo real. Essa capacidade de criar experiências compartilhadas em escala global pode ter implicações profundas para o futuro da humanidade. Se podemos criar realidades compartilhadas através da narrativa coletiva, isso sugere que temos mais poder sobre nossa experiência comum do que imaginamos. Pausa um momento e considera: que tipo de realidade compartilhada você gostaria de ajudar a criar? Quais narrativas coletivas você gostaria de ver emergir? Temos a oportunidade e a responsabilidade de moldar ativamente nossa experiência coletiva. A resposta acadêmica aos backrooms também tem sido fascinante. Universidades estão começando a oferecer cursos que estudam o fenômeno de perspectivas interdisciplinares. Antropólogos estão estudando como os backrooms refletem ansiedades culturais contemporâneas. Sociólogos estão examinando como eles demonstram novos padrões de criação de mídia colaborativa. Essa legitimação acadêmica marca uma transição importante. Os backrooms estão se movendo de fenômeno de internet para tópico de estudo sério, reconhecido como tendo valor cultural e intelectual genuíno. Essa transição também demonstra como a linha entre cultura popular e cultura erudita está se tornando cada vez mais borrada. Fenômenos que começam em fóruns anônimos podem rapidamente se tornar tópicos de dissertações de PhD. O estudo acadêmico dos backrooms está revelando camadas de significado que podem não ter sido aparentes para seus criadores originais. Eles estão sendo analisados como exemplos de arquitetura impossível na literatura fantástica, manifestações digitais de ansiedade urbana, evolução da narrativa colaborativa na era da internet, expressões modernas de medos ancestrais sobre o labirinto, reflexões sobre alienação na sociedade pós-industrial. Cada uma dessas perspectivas adiciona nova profundidade à compreensão do fenômeno. Os backrooms se tornam não apenas uma história de terror, mas uma lente através da qual podemos examinar aspectos fundamentais da experiência humana contemporânea. Se você chegou até aqui, você definitivamente é alguém que gosta de mergulhar fundo em mistérios. Deixa um like e se inscreve no canal para mais investigações como esta, porque estamos chegando às conclusões mais perturbadoras sobre o que os backrooms podem realmente representar. A pergunta final que devemos fazer sobre os backrooms é: eles são um fim ou um começo? São o produto final de nossas ansiedades sobre a realidade moderna, ou são o primeiro passo em direção a uma expansão genuína da consciência humana? A resposta pode ser ambas. Os backrooms podem representar tanto o fim de nossa ingenuidade sobre a natureza da realidade, quanto o início de uma nova era de exploração da consciência. Se eles são reais, seja como dimensões físicas, espaços de consciência ou simulações indistinguíveis da realidade, eles representam uma expansão fundamental do que significa ser humano. Eles sugerem que nossa experiência pode transcender as limitações físicas que sempre assumimos serem absolutas. Se eles são apenas uma narrativa coletiva, eles ainda representam algo sem precedentes: a capacidade de criar experiências compartilhadas tão vívidas e convincentes que começam a assumir características da realidade. Em ambos os casos, os backrooms marcam um ponto de inflexão na evolução da consciência humana. Eles demonstram que somos capazes de criar e experienciar realidades que transcendem nossa compreensão física atual. O que isso significa para o futuro? Pode significar que estamos no limiar de uma era onde a distinção entre real e imaginário, entre físico e mental, entre individual e coletivo, se torna cada vez mais irrelevante. Pode significar que estamos desenvolvendo novas capacidades de consciência que nos permitirão acessar dimensões de experiência que antes eram inacessíveis. Pode significar que estamos criando as fundações para formas inteiramente novas de existência, existências que não estão limitadas pelas leis físicas tradicionais. Ou pode significar que estamos nos preparando para um futuro onde será impossível distinguir entre realidade e simulação,
onde a noção de uma realidade objetiva se torna obsoleta. Qualquer que seja o caso, os backrooms representam algo genuinamente novo na experiência humana. Eles são um fenômeno que não poderia ter existido em qualquer época anterior da história humana. Eles são um produto da nossa conectividade global, nossa tecnologia avançada e nossa crescente sofisticação sobre a natureza da consciência e da realidade. Então, qual é a verdade sobre os backrooms? A verdade pode ser que eles são exatamente o que aparentam ser: uma expansão da realidade humana para incluir dimensões que não compreendemos completamente. Eles podem ser evidência de que nossa consciência é mais poderosa, mais conectada e mais capaz de transcender limitações físicas do que jamais imaginamos. A verdade pode ser que vivemos em um universo muito mais estranho, muito mais maleável e muito mais responsivo à consciência do que nossa ciência atual pode explicar. A verdade pode ser que os backrooms são apenas o começo, a primeira manifestação de capacidades humanas que estão apenas começando a emergir. Ou a verdade pode ser que eles são um aviso, um lembrete de que nossa sede de experiências cada vez mais intensas e transcendentes pode nos levar a territórios que não estamos preparados para navegar. Independentemente da verdade final, os backrooms mudaram para sempre nossa compreensão do que é possível. Eles expandiram nossa imaginação coletiva e nos forçaram a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da realidade, da consciência e da experiência humana. Eles nos lembram que ainda há mistérios no mundo, ainda há fronteiras para serem exploradas, ainda há aspectos da existência que não compreendemos completamente. E talvez seja exatamente isso que precisamos. Em uma era onde sentimos que tudo foi descoberto, mapeado e explicado, os backrooms nos oferecem a possibilidade de que ainda há muito mais para ser descoberto. Eles nos lembram que somos exploradores em um universo que pode ser muito mais vasto, muito mais estranho e muito mais cheio de possibilidades do que jamais imaginamos. A investigação dos backrooms continua. Cada dia traz novos relatos, novas teorias, novas descobertas. A mitologia cresce e evolui, alimentada pela curiosidade e imaginação coletiva de milhões de pessoas ao redor do mundo. E você faz parte dessa investigação. Cada vez que você questiona a natureza da realidade, cada vez que você se pergunta sobre as possibilidades além do físico, cada vez que você considera que talvez o universo seja mais estranho do que parece, você está contribuindo para a exploração contínua dos mistérios que os backrooms representam. Então, da próxima vez que você estiver em um corredor longo, em um escritório vazio, em um espaço que parece vagamente familiar, mas estranhamente perturbador, lembre-se, você pode estar mais perto dos backrooms do que imagina. E se você algum dia se encontrar lá, lembre-se das regras. Mantenha-se hidratado, evite as entidades, procure por saídas e nunca, nunca pare de acreditar que existe uma forma de voltar para casa. Porque no final, os backrooms podem ser menos sobre estar perdido e mais sobre encontrar nosso caminho. Não apenas de volta à realidade que conhecemos, mas para frente, em direção a realidades que ainda não descobrimos. Gostou dessa investigação completa sobre os backrooms? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas explorações dos mistérios mais profundos da existência. Nos comentários conta, você acredita que os backrooms podem ser reais? Já teve alguma experiência que te fez questionar a natureza da realidade? Sua história pode ser a próxima peça do quebra-cabeça que estamos tentando resolver. E lembra, a realidade pode ser muito mais estranha do que aparenta. Fique atento aos sinais, questione o que parece normal demais e nunca pare de explorar os mistérios que nos cercam. Até a próxima investigação!